Olá pessoal, graça e paz de Jesus a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante, rotineiro na nossa vida, faz parte, e é um assunto em que não tem ninguém nesse planeta que não tenha um pouco disso, que em algum período da sua vida não fique assim. Então por isso que é a importância sobre falarmos de ansiedade. Uma pessoa me perguntou, disse assim, pastor, preste bem atenção no que eu vou falar. Pois não. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 6, que a gente não pode estar ansioso de coisa alguma. Pois não. Isso é irreal, não é uma realidade, porque todo mundo fica ansioso. O próprio Jesus suou sangue. Quem não fica ansioso? A gente tem responsabilidade, pastor. A gente tem contas para pagar, a gente se preocupa. Aí a Bíblia vem e pede para a gente não ficar ansioso de coisa alguma. Não é incoerência, não, isso. E eu sorri. Glória a Deus, eu sorri, eu disse, não, eu entendo sua preocupação, seu jeito, isso é bom, quando você começa a ler, e começa a ser como aqueles crentes berianos, né, que vai pesquisar na Bíblia, o porquê, é bom, ruim é quando engole tudo, né, mas vamos saber o que realmente Paulo está dizendo com isso, e o que Jesus quer dizer sobre a ansiedade, é melhor, né, do que ficar suspeitando coisas sem ver afinco o que realmente eles querem dizer. Então, o texto que gerou dúvida é Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Vamos fazer uma análise tranquila desse texto, saber o que realmente Paulo estava dizendo, porque muitas vezes a gente fala alguma coisa e não somos bem compreendidos, né? A pessoa quer dizer algo, mas olha que ele está dizendo algo, mas tem um quê? Tem uma sugestão para não ser feito isso, mas tem a solução e o que devo fazer para não ter esse problema. Mas a pessoa só lê a parte que diz assim: não estejais, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim, mas Paulo falou assim também: antes em tudo, porém, entretanto, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E ele começa a falar mais, a ministrar. Então, é uma questão de interpretação. Então, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, né? É, isso aqui que ele falou, por exemplo, não pode haver contradições, porque Jesus pecou? Não, né? Paulo foi incoerente? Não. Todos nós estamos condenados por simplesmente sermos humanos? Não. A questão da ansiedade, né? Jesus não errou, nem Paulo foi incoerente, e nem somos também condenados por sentir ansiedade. Nenhuma dessas três coisas. Primeira coisa que tem que se colocar na sua cabeça. Mas a Bíblia diz que eu não devo, então é mandamento. Calma, calma. Tudo na Bíblia tem que ser lido com calma, com reflexão, com contexto. Não pode ser lido fora do contexto, porque vai dar pretexto para muitos erros. Mas a Bíblia aqui, meus queridos, não está dizendo que você nunca sentirá angústia, ou medo, ou tensão. Isso não existe. Porque o próprio Jesus disse, em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. E no Evangelho de Lucas 22, 44, diz que ele suou gotas como sangue. O nome médico disso é hematidrose. É extremo nível de estresse que acaba acontecendo isso. Então a gente precisa entender o seguinte: Jesus sentiu angústia, sim, mas Jesus não viveu dominado pela ansiedade. Eis a diferença. Sentir, sente por causa da nossa humanidade. Agora, viver dominado por isso, aí é uma diferença. É uma escravidão que você não precisa, porque Deus te deu forças e Deus tem parceria com você para você não ficar preso a nenhum tipo de coisa, de ansiedade, de angústia, de depressão, de nada, né? Deus nos fez verdadeiramente livres e viver com a vida abundante. Então vamos separar as coisas direitinho para entender, né? Essa palavra ansioso no original, em Filipenses 4,6, que é uma palavra grega, e ela significa estar dividido interiormente,
Ser consumido por preocupações, veja bem, ó, ser consumido por preocupações. Eu sei que tomou de conta, não é uma preocupação que você tem normal, e vai, passa e resolve, e vem assim, vai vivendo, né? Não, é uma coisa que consome você, sufoca você, incorpora você, é uma possessão em você. No sentido que eu estou falando é isso, de ficar na cabeça direto. Ser dominado por inquietação constante, a pessoa fica quieta, não tem paz, nem deixa ninguém em paz quem está perto. É o inferno. Então não significa simplesmente ter responsabilidade, porque ter responsabilidade todo mundo tem, sentir preocupação momentânea, isso acontece, né? Preocupação momentânea é normal. Ficar apreensivo diante de uma situação, não acontece de ficarmos apreensivos diante de uma situação. Claro, por que não? Nós estamos no planeta Terra, né? Como uma pessoa tinha dito para mim, a gente tem responsabilidade, sim, mas não vamos misturar as coisas. Claro, mas só que essa responsabilidade da gente não pode adoecer a gente. Essa responsabilidade da gente tem que ser para abençoar a gente, né? Ser uma bênção na vida da gente. Então significa viver sob domínio da preocupação. Paulo não está dizendo, não sinta nada, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: não deixem que a preocupação governe a vida de vocês. Não deixem que a preocupação domine vocês. Não deixem que a preocupação venha tirar a paz de vocês. Não deixem que a preocupação venha adoecer vocês. É isso que Paulo está dizendo. A Bíblia reconhece que somos pó, claro. Salmo 103,14 diz: Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, com certeza. Sentir tensão diante de uma coisa, de um diagnóstico, de um filho, de um cônjuge, de um ministério, ou seja o que for, é humano, é normal. Ah, você não tem fé? Não tenho sim, mas isso é normal, né? Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho que pagar, porque senão vai cortar a luz. E aí, como é que vai ser? Né? Eu tenho um diagnóstico, vixe, o diagnóstico não foi muito legal, não. Eu vou ter que. Mas eu tô um pouco tenso, sim, porque esse diagnóstico aí não foi legal. Claro! Um filho dando trabalho, claro! Um ministério dando trabalho, claro! Isso é humano. O problema, sabe o que é? É quando o pensamento vira tormento, a preocupação vira incredulidade e o medo substitui a confiança. Esse é o problema, que extrapola, que passa dos limites, que vai além. Então, o pensamento, de repente, vira um tormento, é um pesadelo desgraçado, né? A preocupação vira incredulidade. Tanta preocupação que não crê. Não crê que existe Deus, não crê que Deus pode fazer, não crê que nada pode mudar, não crê, acabou-se. O medo substitui a confiança. Cadê a confiança? Não, o medo tomou de conta. Aí esses extremos é que a Bíblia está falando. Vocês estão entendendo agora com calma? Eu estou falando com calma para vocês entenderem. A Bíblia é perfeita. Quando ela dá uma orientação, é que ela sabe o que está dizendo. Nunca esqueça disso. Veja, glória a Deus, aleluia. Lá em Mateus 26 mostra algo profundo. Jesus estava angustiado demais, mas ele fez 3 coisinhas que a gente precisa aprender. Primeiro, ele orou. Ele orou. Ele não foi lá para o Getsemane para alimentar a dor, não, sabe? Ele não foi para o Getsemane para poder curtir essa fossa, sabe? Não. Ele não foi lá para o Getsemane para continuar tenso, não. Ele foi para se libertar disso. Ele foi para entregar o pai dele. Ele foi para ser restaurado. Tanto que a Bíblia diz que quando ele terminou lá a conversa com o pai dele, a oração, Getsemane, os anjos foram consolar ele, cuidar dele, tratar dele. Olha aí, glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Então aprenda com ele. Quando tiver assim, ore, entregue a Deus, lance sobre ele todas as vossas ansiedades que ele cuidará de vós, a Bíblia diz. Jesus lançou para o Pai. Por que eu vou carregar isso? Eu não. Eu não sou nem jumento para estar carregando carga. Eu vou entregar a Deus, porque Deus ele alivia nossos fardos, nossas cargas. Ele é o Todo-Poderoso e tem poder de transformar situações. Ele se rendeu, Jesus, em segundo lugar. Se rendeu.
Se renda a Jesus, se renda a Deus. Deus, eu estou rendido diante de ti. Desculpa a minha fraqueza, me perdoe, Senhor, mas eu não estou aguentando. Então vamos, eu quero reagir. Eu estou aqui não é para ficar, não, eu estou aqui é para sair diferente, eu quero mudar, eu quero reagir. É atitude séria para reação, transformação, ressignificação, restauração, para tudo de bom. Em terceiro lugar, Jesus confiou. Ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a ansiedade não é pecado. O pecado é não entregar ao Pai. O pecado é querer carregar isso sozinho, viver isso, vivenciar, curtir isso, viver debaixo de opressão desse jeito, aí isso é pecado. Que está fazendo mal a você. Então, o pecado é não entregar ao Pai e viver com essas coisas. Jesus não foi dominado pela angústia. Jesus levou até o Pai. Esse é o grande exemplo que nós temos, o maior de todos, que é o de Jesus. Então, o que Paulo está ensinando mesmo, pastor? Filipenses 4,6 não é uma proibição emocional. É um convite à substituição espiritual, mudar o foco, transformar. A psicologia manda muito isso, né? A neurociência também fala que quando a gente tem essa reação, o cérebro reage juntamente com a gente. Então veja o texto completo. Não andeis ansiosos, antes em tudo pela oração, olha aí, ó. Ele não diz pare de sentir, não. Ele diz troque a ansiedade pela oração. E no verso 7 ele diz, e a paz de Deus guardará, veja, há resultados visíveis quando a gente lança em oração a Deus as nossas ansiedades. Quando a gente troca a ansiedade pela oração, a paz de Deus vai guardar os nossos corações. Resultado que eu estou falando de resultado. Não é ausência de problema, é presença de paz no meio do problema. De repente você vai ter a paz de Deus que excede todo entendimento que está guardado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paz que o mundo não tem, mas Deus tem e nos dá. E essa paz vai fazer toda a diferença. Ele vai nos dar paz. Glória a Deus, aleluia. Então, como é que se consegue isso? É um processo. Aqui está o caminho bíblico. Primeiro, reconheça a ansiedade, não negue. Segundo, nomeie diante de Deus, ore de forma específica. É isso que está me trazendo ansiedade, Senhor, é isso que está... Abra seu coração. Deus sabe de tudo, mas Ele gosta de conversar. Deus gosta de bater papo com a gente, Ele é um Pai maravilhoso. Então converse normalmente, conversando comigo ou com qualquer outra pessoa, sabe? Lógico, com qualquer outra pessoa, no sentido assim, de abrir o coração, de dizer tudo, né? Mas com toda reverência e respeito ao nosso Deus. Terceiro, entregue o controle. Confiança é decisão, não é emoção. Confie nele, entregue na mão dele para ele resolver essa questão. Quarto, discipline o pensamento. Para com isso, né? A Bíblia diz no versículo B desse texto, diz tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é isso, tudo que é aquilo, coloque na sua cabeça. Ou seja, discipline o seu pensamento. Para de pensar em coisa ruim e começa a pensar em coisa boa. Por que não quer pensar em coisa boa? Pense em coisa boa. Mas é porque as coisas ruins não interessam, deixa elas de lado um pouco e pensa no que é bom. Vai botando o que é bom, que a sua reação vai ser poderosíssima. Sexto lugar, quinto lugar, repita diariamente. É prática espiritual, não mágica instantânea, mas sempre entregue a Deus suas ansiedades. Então, quero explicar uma coisinha que a pessoa diz assim, eu tenho responsabilidade. Responsabilidade não é ansiedade. Você pode ter contas, ter filhos, ter ministério, ter desafios e ainda assim não estar dominado pela ansiedade. O problema não é ter peso. O problema é tentar carregar sozinho. Esse é o problema. Então, ansiedade bíblica condena. Eu preciso controlar tudo. Confiança bíblica, ela ensina. Eu faço minha parte e descanso no cuidado de Deus. Tem a minha parte e tem a de Deus. Eu vou descansar. E Deus vai cuidar. Porque Deus cuida de nós. Glória a Deus, aleluia. Queridos, para encerrar.
A Bíblia não está dizendo que você nunca sentirá angústia. Não é isso, pelo amor de Deus. Está dizendo que você não precisa viver dominado por ela. É isso que ela está dizendo, a Bíblia. Sentir é humano. Permanecer entregue a Deus é espiritual. Jesus sentiu angústia, mas não perdeu a confiança. O segredo não é sentir, é saber para onde levar o que você sente. Amém? Glória a Deus. É isso que você tem que aprender e descansar. Tem uma música do pastor Alex que diz assim: e descansar em seus braços, e descansar em seus braços. Aí ele diz: e descansar em seus braços. E o melhor, e ser feliz, feliz. É assim, é desse jeito. Glória a Deus, aleluia. Não é? A gente sabe que a gente vive num mundo de pressa, de cobrança, de sobrecarga, de comparações, de redes sociais, de responsabilidades esmagadoras. Aí a Bíblia vem e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso parece até impossível, né? Mas será que estamos entendendo corretamente? Né? É o que nós explicamos hoje, o que quer dizer tudo isso. Né? Então veja que quando Paulo escreveu isso, ele não estava numa praia, ele estava preso, ele estava aguardando possível execução, ele estava abandonado por os amigos dele, ele estava perseguido, ele estava com igrejas enfrentando conflitos enormes, e mesmo assim ele escreve: alegrai-vos sempre. Isso muda tudo. Paulo não escreve da teoria, ele escreve da prisão. Então o texto é maravilhoso para mostrar o controle sobre a situação e não ser dominado pela situação. É isso que eu estou tentando passar esse tempo todinho aqui, não é? Então, guarde essa palavra, escute de novo. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Vai ser um remédio celestial para o seu coração. Que Deus abençoe e guarde, que Deus dê graça, muita graça na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém.